Eu sou Pedro Ivo, como já foi anunciado, sou do Elo Nacional da Rede Sustentabilidade. Elo é o nome que nós chamamos a nossa direção. Nós mudamos a nossa nomenclatura, nós usamos o nome Elo. Sou membro do Elo Nacional e sou da coordenação geral da campanha do Eduardo e Marina. Eu trouxe até uma cola aqui, que é para mim olhar, ser fiel ao programa, não às minhas ideias, simplesmente porque boa parte me conhece aqui, sabe quais são os meus posicionamentos individuais. Eu estou aqui no fórum participando, né? Então eu quero bem deixar claro que eu vou falar aqui como membro representante da campanha Eduardo e Marina e vou ser o mais fiel ao programa. Terceira coisa importante dizer é que nós só lançamos as diretrizes, vocês vão ouvir aqui em primeira mão parte do programa que ninguém ouviu ainda. Acho que isso já é uma coisa importante, porque as perguntas forçam a gente a refletir sobre o programa que a gente vai lançar. O nosso programa está sendo construído, foram feitos primeiro 5 seminários em todas as regiões brasileiras, constituímos 11 núcleos temáticos das várias áreas que perpassam o programa e o colocamos em consulta no nosso site. Lançamos as diretrizes que orientam o programa e dia 18 vamos lançar o programa detalhado da proposta de governo da Aliança Eduardo e Marina. Vou tentar ser o mais rápido possível sobre a primeira questão, primeiro sobre o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. O CNPE, desde Fernando Henrique Cardoso, não houve nenhuma participação, nenhuma mudança, nenhuma integração da sociedade civil. Na gestão da Marina foi enviado para o presidente Lula homologar a presença da sociedade civil no CNPE, não aconteceu. O CNPE hoje é uma coisa fechada, nem sequer as atas a sociedade tem acesso e já chega tudo definido lá de referendo do ministro. Então, o nosso compromisso é em democratizar o CNPE e imediatamente constituindo a representação da sociedade civil e da academia que nunca foram constituídas desde o governo Lula. Então, esse é um compromisso objetivo da nossa campanha. Segundo ponto é que o programa nosso é um programa de desenvolvimento sustentável. Então, todas as políticas perpassam a visão de sustentabilidade. Não é de desconhecimento das pessoas que essa aliança Rede Sustentabilidade, que é um partido com a visão ecológica e sustentável, com o PSB, que é um partido da tradição do socialismo democrático. O PSB tinha, principalmente em algumas pessoas, alguns ideólogos, uma posição favorável à energia nuclear, principalmente relacionada à questão da defesa. Mas o nosso programa, o nosso debate, convenceu a aliança que isso não é uma boa para o Brasil. Então, o nosso programa defende como centro as energias renováveis. Nós consideramos que não pode haver desenvolvimento sustentável sem a mudança da matriz energética para energias renováveis. E, portanto, é absolutamente dispensável a energia nuclear. É cara, é insegura e é insustentável. Na visão nossa sobre matriz energética, nós temos os dados mostram que é considerado no Brasil que 42% das nossas fontes são renováveis, o que nos dá como já disse o Eduardo, nos dá um handicap muito importante. Porém, já é um decréscimo. Em 2010, nós tínhamos 45%. O que acontece é que houve, diferentemente do compromisso assumido pela presidente Dilma, nos 13 compromissos que assumiu quando candidata a presidente, um deles era de diversificar, o nomezinho difícil para cearense dizer, diversificar a matriz energética. Não aconteceu isso. O plano decenal aumentou em 70% o leilão para petróleo e gás.
Obviamente que isso, objetivamente, diminuiu a chamada energia de fontes renováveis, que inclui a eletricidade. Fontes renováveis, energia limpa, nem sempre é sustentável. É bom, às vezes você tem uma questão mais relacionada com a produção limpa, mas afeta as comunidades, impacta as florestas, nem por isso é sustentável. Então, qualquer processo de energia, como já foi dito aqui, vai ter algum impacto. E o processo brasileiro, que tem uma grande fonte, as energias de hidroelétricas, já mostram também, primeiro, as hidrelétricas, o maior potencial é na Amazônia, está 60% lá, já mostra um esgotamento e já mostra a quantidade de problemas socioambientais. Portanto, realmente não há mais condição de incrementar as energias das grandes hidrelétricas. No máximo, é se fazer pequenas hidrelétricas descentralizadas, mas com a matriz diversificada, que inclui principalmente energia solar. O Brasil é 0,01% de produção de energia solar. É uma vergonha. A área menos ensolarada do Brasil equivale a 40% à área mais ensolarada da Alemanha. E a Alemanha hoje é protagonista e campeã nas energias solares. Então, primeira coisa, o Brasil precisa ser forte e desenvolver a energia solar. Segundo, também a energia eólica, considerando que na energia eólica nós temos que analisar, temos que fazer um zoneamento, porque quem vive no Nordeste sabe como é que está a situação relacionada às comunidades tradicionais, que muitas vezes perdem suas terras, e também relacionada às rotas migratórias das aves, que muitas vezes se chocam com esses empreendimentos. Mas é importante fazê-lo, é uma energia fundamental, mas é possível fazê-lo de forma correta, com o licenciamento correto, com o zoneamento econômico ecológico correto dessa área. Outro elemento também importante das renováveis é a geotermal, as marés e os biocombustíveis de segunda geração. Realmente, como disse o Eduardo, o Brasil não pode deixar de aproveitar também biomassa, não pode deixar de aproveitar essa fonte que nós temos, e nossa proposta é priorizar o biocombustível de segunda geração, que é aquele que vem da celulose, portanto, levando em consideração a soberania, a segurança alimentar. Não pode ser em detrimento da alimentação de qualidade e das condições de vida do povo. Nesse sentido, nós também nos comprometemos, está no nosso programa, a retomar a reforma agrária. Os dados sobre a reforma agrária é impressionante. É impressionante. O governo FHC assentou 67,5 mil famílias ano. E a gestão Lula, 76,7 mil famílias ano. Nos 2 primeiros anos do governo Dilma, apenas 22 mil famílias foram assentadas. E a posição era, nós não vamos fazer assentamento, mas vamos investir na qualidade dos assentamentos. Também não houve investimento na qualidade dos assentamentos. Então, o nosso compromisso é retomar a reforma agrária, o nosso compromisso é demarcar todas as terras indígenas. Isso não é uma pauta infinita, isso é uma pauta finita, porque tem dados, tem estudos para isso, nós queremos demarcar as terras indígenas. Nosso compromisso também é ampliar e continuar a política de unidade de conservação. O governo FHC fez 50 unidades de conservação, o governo Lula, principalmente na primeira gestão, fez 70, e o governo Dilma, controvérsia, entre 2 a 5. Então, um retrocesso socioambiental terrível, e nós nos comprometemos com essa agenda, porque achamos que essa agenda é uma agenda fundamental para o desenvolvimento sustentável. E também terras quilombolas. Portanto, nós não dissociamos a política energética
das questões da justiça social no campo. Isso é uma questão que está no nosso programa. Barragem, bom. E a coisa mais interessante também, importante também dizer que a maior foco na política elétrica no Brasil não é de eletricidade. A maior parte hoje é de combustíveis fósseis, que vem de combustível líquido e gás para mover máquinas, veículos e gerar calor de processos industriais. 47% da energia vem daí. Só 17% vem do consumo energético do Brasil. Então, veja o potencial que tem de reversão nisso e que dará para o Brasil uma capacidade tanto de disputar a nível internacional essa agenda das energias renováveis, como também disputar a agenda climática, que nós perdemos protagonismo nessas duas questões. A posição do Brasil na Rio+20 foi uma vergonha, todo mundo sabe como é que foi. O nosso programa não visa aumentar o potencial das hidrelétricas no Brasil, principalmente das grandes barragens, até porque já está se esgotando na Amazônia. O licenciamento ambiental do Madeira foram colocados 45 condicionantes. Essas 45 condicionantes, feita anteriormente na gestão, foi a única que foi licenciada na primeira gestão do Lula com Marina Silva. Por isso a Marina foi considerada e foi inclusive tripudiada pelos empresários como a rainha dos bagres. Essas 45 condicionantes foram adulteradas no processo depois. E foi dado um licenciamento incorreto, mudando o eixo, inclusive, do Rio Madeira, mudando a turbina, e foi objetivamente um licenciamento feito por pressão das grandes empresas. Aliás, a derrota que nós estamos tendo hoje no licenciamento ambiental é muito grave. É muito grave. E tem a ver com isso. Claro que nós, se pudermos, vamos simplificar, vamos melhorar a parte e a qualidade técnica do licenciamento ambiental. Mas hoje, nos grandes empreendimentos, é a única possibilidade que ainda se tem da participação na sociedade. Na verdade, o licenciamento ambiental não é um fim em si mesmo. O problema maior da matriz energética do Brasil está no planejamento estratégico. Se não houver um planejamento estratégico, e se nesse planejamento estratégico não tiver a participação da sociedade, o licenciamento ambiental, que é uma peça técnica que vem depois da definição de fazer, sempre vai ter controvérsia. Sempre vai ter controvérsia. Então, essa é uma questão que a gente considera fundamental. Fazer o planejamento estratégico da política energética no Brasil. Aliás, essa é um dos handicaps que a presidente foi eleita. Ela foi eleita como grande gestora, como uma mulher que vem do setor elétrico, que colocaria o setor elétrico brasileiro sem nenhum problema. E hoje, nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Bom, energia solar, eu acho que eu já falei. O Brasil, bom, eu como ecossocialista, o ecossocialismo é solar. É a principal das fontes de energias renováveis, como disse o Eduardo, é a origem de tudo. Então, nós precisamos realmente incentivar a energia solar. E mais, a nossa matriz energética, o outro problema é a centralização. E aí ela vira poder. Nós precisamos descentralizar, inclusive, a geração das energias. Não dá para ficar as grandes empresas, cujo objetivo é vender a energia, portanto, por isso que o programa de eficiência energética no Brasil nunca vai à frente. Por quê? O objetivo das empresas de energia é vender energia. Se ela não vender, ela não tem os seus lucros, ou não aumenta os seus lucros. Então, tem um poder tremendo. É preciso descentralizar esse poder. Nós vamos lançar, não posso dar os números, porque isso é uma surpresa, nós vamos lançar no dia 18 um compromisso de energia solar
em casas populares. Nós vamos estabelecer uma meta e vamos lançar como compromisso de campanha e de governo energia solar nas casas, em habitações populares e também chuveiros baseados em energia solar como uma meta. Não posso dizer qual é essa meta para não perder a surpresa do dia 18, quando será lançado. Sobre a questão do transporte e mobilidade, também é uma coisa absurda. A nossa proposta é de incentivar o transporte coletivo. Sabemos que o transporte coletivo tem um problema ainda, que é o barulho e que são de combustíveis fósseis, mas é fundamental tirar a grande prioridade do carro individual, tirar os incentivos que são dados hoje ao carro individual, colocar para o transporte coletivo de massa, colocar para metrô, colocar para VLT. E isso abrirá as possibilidades de conseguirmos uma transição para os combustíveis renováveis serem fundamentais também na frota pública do Brasil. Mineração e eletricidade. Bom, é claro que a mineração hoje no Brasil, ela é, digamos, a continuidade da ofensiva do agronegócio que fez em cima, primeiro, do Código Florestal. A mudança do Código Florestal para beneficiar o agronegócio veio depois a tentativa de mudança do Código na mineração. Então, nós somos contrários a essa mudança que está querendo ser feita aí pelo lobby das mineradoras, que não teve sequer discussão com a sociedade civil. Acompanhamos a luta do comitê e, claro, que não precisa de velocidade para a mineração. A mineração tem que seguir, vou terminar, os padrões socioambientais de um modelo de desenvolvimento sustentável. Finalmente, essa questão do pré-sal e do fracking, né? Bom, o pré-sal, nós não temos segurança nenhuma sobre ele. Então, nós temos que analisar com calma, constituir um painel de especialistas com a sociedade civil para analisar como é que está sendo feito essa prospecção do pré-sal, que já teve acidentes em outros países, como do Golfo do México. Gás de xisto, a situação é ainda mais grave. Trata-se de uma tecnologia de desenvolvimento muito recente e ambientalmente muito agressiva. E no Brasil ainda tem o problema do aquífero Guarani. Então, nós temos que ir com calma com isso aí. Não tem sentido nenhum desenvolver esse processo agora. E a nossa proposta quer dizer também, claro, nós não podemos imediatamente encerrar a exploração de petróleo, mas a nossa proposta é que nos royalties do pré-sal nós tenhamos um percentual desses recursos para financiar energias renováveis. Não tem pedágio que resolva isso. O pedágio não é uma boa alternativa, nós achamos. A melhor alternativa é retirar do pré-sal parte dos royalties para investir em energias renováveis até conseguir uma transição para que a gente possa se livrar dos combustíveis fósseis. Energia nuclear, claro, hoje, além de não ser economicamente eficiente, ambientalmente justa e segura, é também uma caixa preta. Ou branca, melhor dizendo assim. Muito bem corrigido, companheira. É uma coisa sem nenhuma instância democrática. Isso não, mas eu gostei da sua correção. Não me senti ofendido, ao contrário. Eu achei que você colaborou com a minha fala. Pode ficar tranquila. É correto o que você disse. Não há democracia nisso. Isso continua o mesmo sistema da ditadura e nós precisamos abrir, e toda denúncia que tiver, que for fundamentada, a nossa campanha estará disposta a fazer, porque, acima de tudo, temos que conscientizar as pessoas para enfrentar o lobby do nuclear, já que não queremos avançar o programa nuclear brasileiro.